povo de Salvador quer saber de muita coisa, Semineto. Me dá a imagem do Águia Dourada agora, por favor, mais uma vez de lá da Cidade Baixa. Hoje eu brincando isso aqui, Neto. Será que quem tem automóvel vai pagar IPTU agora, é? Eu tenho automóvel, eu acho que vou pagar IPTU, porque meu carro só fica parado, ocupando espaço. Hoje eu levei 1 hora do Horto até aqui para chegar, estava tudo travado. O prefeito Semineto está aqui acompanhando essas imagens. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Varela. Quer falar sobre esse assunto? Queria sim. Fica à vontade. Na verdade é o seguinte, todo esse congestionamento hoje na calçada, ele se deve fundamentalmente a 2 coisas. A primeira é ainda a interdição da Nilo Peçanha. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos devolver a Nilo Peçanha completamente recuperada à cidade de Salvador. Na medida que a gente devolver a Nilo Peçanha, já vai ter uma consequência direta e imediata ali na calçada. O segundo problema... Investiu quanto na Nilo Peçanha, Neto? Foram cerca de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. O segundo problema, Varela, está exatamente na Baixa do Fiscal, na rua Luiz Maria, que o seu helicóptero, inclusive, ali mostrou com precisão. Para você ter uma ideia, só na Luiz Maria, nós já fizemos 3 recapeamentos asfálticos esse ano. Só que há um problema de drenagem, como havia na Nilo Peçanha. Então não adianta você colocar o asfalto se você não intervém na drenagem da via. Não dava para fazer a Nilo Peçanha e a Luiz Maria ao mesmo tempo, porque senão você travava completamente aquela região da cidade. Eu já determinei a Secretaria de Infraestrutura, especialmente a SUCOP, que é o órgão responsável por isso, que eles me apresentem imediatamente o estudo para fazer a drenagem na chamada Baixa do Fiscal, e aí quando a gente fizer a drenagem, depois vai recuperar todo o pavimento, o que vai garantir uma solução direta e imediata para esse problema terrível da ligação, né, da nossa cidade baixa, né, da calçada com o subúrbio, que é feita ali pela Baixa do Fiscal. Bom, prefeito, o povo, quando se fala em reforma tributária, aí qualquer pessoa entende, vai aumentar imposto. Não vai aumentar. Eu quero saber de Vossa Excelência o seguinte, o nível dessa reforma tributária que o senhor pretende introduzir no município. Vai lá. Varela, obrigado pela oportunidade, até porque a aprovação da reforma tributária, ela é importante não apenas para o meu governo, ela é importante para o futuro de Salvador. Você sabe que sempre houve essa mística em Salvador, que Salvador não pode andar com as próprias pernas, que o município não tem dinheiro para nada. Eu diria que é quase verdadeira. Por quê? Porque Salvador hoje tem a pior arrecadação per capita de todas as capitais do Brasil. Quando você avalia quanto a cidade arrecada e compara com a sua população, Salvador arrecada pouco. O que é que nós fizemos? Nós reunimos um conjunto de propostas e encaminhamos para a Câmara Municipal. Não há aumento de imposto. Nós não estamos mexendo na alíquota de um tributo sequer. O que é que procura essa reforma tributária? Ela vai procurar dar eficiência à arrecadação, modernizar a arrecadação em Salvador. O que é que a reforma tributária vai fazer, Varela? Ela vai ser implacável com quem sonega na nossa cidade. É verdade, porque isso eu colhi no Tribunal de Contas, que se a prefeitura cobrasse o que lhe devem, seria superavitária imediatamente. É verdade isso, né? Olha, Varela, o que é que o cadastro diz aí? A prefeitura tem a chamada dívida ativa, né, que é, digamos, um conjunto de créditos da prefeitura, que nós, inclusive, estamos trabalhando bastante, e o perfil de recuperação desses créditos no começo do ano já é melhor do que na administração anterior, mas até para intervir na dívida ativa, a gente tem que aprovar a reforma tributária. Um dos instrumentos da reforma tributária é garantir que a prefeitura possa recuperar esses créditos que são dela, que estão na praça e não são pagos. Bom, agora vamos falar de buracos. A cidade, Neto, eu sei que começou a fazer um trabalho de tapa-buracos, mas quando chove, eu queria perguntar a você, não é possível... Quando eu comprei, por exemplo, eu mandei fazer um muro lá na minha casa na ilha. O cara que fez o muro me deu a garantia. Não é possível se ter garantia do asfalto para quem constrói o asfalto para a prefeitura? Vamos lá, Varela. Primeiro, Salvador tem
uma das malhas asfálticas mais antigas do país. O nosso asfalto está vencido. O que é que acontece? Chove, o buraco ele é imediato. Eu não sei quantas toneladas de asfalto nós já gastamos na Paralela, por exemplo. Porque eu tenho na Paralela 4 equipes de tapa-buraco só lá dentro, só na Paralela, permanentemente. Então, qual é a solução definitiva? A solução definitiva é tirar esse asfalto e repavimentar nesses locais onde há uma situação crítica. E nós, já agora, para esses próximos meses, estamos garantindo pelo menos 20 milhões de reais de recuperação asfáltica. Quem vai, por exemplo, à noite, hoje, na Juracy Magalhães, no Caminho de Areia e na Orla a gente começou por Itapuã e está vindo em direção até chegar à Barra, já existem equipes trabalhando com a recuperação do pavimento, que não é o tapa-buraco, é uma obra definitiva que melhora de vez a situação do asfalto. Com relação ao tapa-buraco, nós vamos gastar esse ano, agora, nos próximos meses, pelo menos 15 milhões de reais para tapar os buracos. O que é que a gente tem que entender? É importante se comunicar com a população. Não dá para fazer quando está chovendo. Porque quando está chovendo, o dinheiro que é colocado ou na pavimentação, na recuperação do pavimento, ou no tapa-buraco, ele é jogado fora. Então tem que esperar a chuva passar. Tanto que esses 3 últimos dias, como apareceu um sol, a gente está rezando para São Pedro, como apareceu um sol, a gente conseguiu intensificar. Hoje, eu tenho 20 equipes de tapa-buraco espalhadas pela cidade, nas diversas regiões de Salvador, e tenho 3 equipes de recuperação do pavimento. Além disso, nós estamos procurando apresentar um projeto e buscar financiamento para ele, exatamente para garantir um volume muito mais expressivo de pavimentação asfáltica. Esse ano, eu quero recuperar pelo menos 80 quilômetros refazendo o pavimento na cidade de Salvador. Para complementar a sua pergunta, nós estamos estudando um novo modelo, que é exatamente o quê? Você contrata a empresa e ela não é só responsável por fazer a obra de recuperação do asfalto, mas também por garantir a manutenção. É isso que eu quero. Exatamente. Gostaria que fosse assim. Hoje não existe essa modalidade de contratação na prefeitura, nós estamos construindo essa modalidade para obrigar a empresa que fez a obra garantir a sua manutenção. Isso. Ô Neto, os trabalhadores da ferrovia estiveram aqui essa semana e disseram que estão sem receber salário. Varela, você passou o trem para o governo. Isso. Então, esse salário do mês de abril, salário de abril, que deveria ser pago até o dia 5 do mês subsequente, eles alegam que não receberam. Quem tem que pagar essa conta? Bom, qual foi o acordo nosso com o governo do Estado? No momento que eu apertei a mão do governador e disse, está fechado o acordo, nós vamos transferir a CTS, que era a empresa que administrava o trem do subúrbio, né, e que tinha responsabilidade por conduzir a obra do metrô. No momento que nós fechamos o acordo, eu disse claramente ao governador que o meu orçamento havia todo ele se esgotado até aquele mês. E que a partir daquele momento, a responsabilidade pelos pagamentos seria do governo do Estado, que eu não tenho dúvida, vai fazer o pagamento. Varela, Peraí. Então, traduzindo, o governo do Estado agora se responsabiliza pelo pagamento do salário. Pelo pagamento do salário, exatamente. É isso hoje, nós fizemos um ato em conjunto, eu e o governador Jacques Wagner, com a presença também do prefeito de Lauro de Freitas, foi lançado o edital que vai garantir a licitação do metrô. Nós vamos ter, ano que vem, o metrô rodando na cidade de Salvador. Inclusive está aqui na tarde de hoje, Grande Salvador terá 5,6 bilhões para a mobilidade. Olha aqui. É isso aí. E o governo do Estado, de um lado, está investindo com recursos seus, o governo federal está investindo e a prefeitura vai investir. São ações complementares que não vão apenas viabilizar o metrô, mas que vão viabilizar uma série de intervenções, Varela, que em 2, 3, 4 anos vão mudar o perfil da cidade de Salvador. Nós vamos ter um outro aspecto de transporte público e de mobilidade na cidade. Agora, a responsabilidade nesse momento pela CTS é do governo do Estado e eu tenho certeza que o governo vai pagar os funcionários. Bom, deixa eu fazer um resumo do início. Você garante que não terá aumento de tributos? Não haverá aumento de imposto. A reforma não passa por isso? Não há nenhum aumento de imposto. Pronto.
É bom ficar bem claro isso. As pessoas, para não ficarem me perguntando, o prefeito está garantindo aqui no programa. Garantindo não aumento de imposto. Agora, prefeito, os funcionalismos, SAMU está em greve, Salvamar em greve, os trabalhadores vieram aqui, o seu secretário esteve aqui, aliás, preparado ele, Alexandre Palpério, gostei dele, sabe o que está fazendo ali. Aí eu pergunto a você, é reajuste zero? Não. O que Não. que tá, a mesa já está instalada? É isso que os funcionários querem saber. Varela, no dia 2 de janeiro, um dos decretos que eu assinei foi exatamente instalando uma mesa permanente para discutir a política de valorização do servidor e, consequentemente, a questão da remuneração. Agora, em maio, né, exatamente quando acontece a data base dos servidores do município, nós sentamos para discutir remuneração. 5 dias depois, e não houve nenhum pronunciamento da prefeitura de que não seria concedido o reajuste ou que Então, não o seria reajuste dado zero foi benefício. boato, é isso? Eu não sei de onde tiraram isso. A Bari já está na imprensa, estava na Pois imprensa. é. Reajuste zero aí. Pois é, mas nem o secretário Palpério, nem o prefeito disseram isso. E aí o que acontece? 5 dias depois de termos sentado à mesa e começado a conversar, um sindicato decreta greve. Que, na minha opinião, foi um ato precipitado, tanto que a grande maioria dos servidores da Prefeitura de Salvador está trabalhando regularmente. A adesão à decisão do sindicato é muito pequena. Por quê? Porque nós estamos dispostos a dialogar, nós estamos dispostos a construir uma pauta com os servidores, que não é apenas a pauta da remuneração. Tem um problema, por exemplo, que o servidor reclama muito, com razão. O servidor da Prefeitura de Salvador não tem plano de saúde. É uma questão histórica. Eu, como prefeito, quero dar o plano de saúde ao servidor. Esse é um dos itens que está na pauta de negociação. Cadê o IPS, então? Quebrou? Não, o IPS ele foi dividido. Hoje ele cuida apenas de previdência, chamado Previs, e tem um déficit grande anual, um déficit muito grande, todo ano. E a parte de assistência à saúde, ela é feita basicamente por um posto médico, um centro de atendimento médico, que é situado lá mesmo na sede da Previs, mas que não atende o servidor como ele precisa. Então, é um conjunto de coisas que nós queremos discutir. E eu quero ter, Varela, uma política de médio e longo prazo. É claro, esse momento é um momento difícil. Para você ter uma ideia, esse ano, ano de 2013, a folha de pagamento da Prefeitura de Salvador, ela é 24% maior do que no ano de 2012. São benefícios que foram concedidos no passado e que nós estamos pagando a conta. E eu vou pagar. Eu tenho um déficit na folha de pessoal, ou seja, eu tenho um rombo na folha de pessoal de 100 milhões de reais. Aí você vai me perguntar, prefeito, como é que você está fazendo? Eu estou me organizando, economizando onde posso economizar, cortando despesas desnecessárias para ajustar o orçamento da Prefeitura de Salvador. O orçamento da Prefeitura tem que ser igual ao orçamento da sua casa, Varela. Ou seja, eu garanto que lá na sua casa você não gasta mais do que você ganha. Nem pode. A Prefeitura não vai gastar mais do que ganha. E porque no passado isso não acontecia, eu herdei uma Prefeitura com 3 bilhões de reais em dívidas. Por falar nisso, né, tem alguns empresários, não vou citar nome, que dizem assim, Varela, eu estou sem receber a fatura da Prefeitura. Disse assim, mas não, eu não prestei serviço para João Henrique. Eu prestei serviço para a Prefeitura. E eu quero receber. E essa gente está reclamando. Qual é o montante dessa dívida a curto prazo, né? A dívida de curtíssimo prazo que eu recebi foi da ordem de 566 milhões de reais. 566. 566. Milhões. Milhões de reais. O que é que nós fizemos? No primeiro momento, a gente teve que suspender o pagamento dessa dívida. E agora, depois da aprovação da reforma tributária, até porque a aprovação da reforma tributária, Varela, vai mudar todo o cenário. O futuro de Salvador está em jogo nessa votação. Por quê? Porque, à medida que a Prefeitura possa arrecadar mais, ela vai ter melhores condições até para pagar as dívidas do passado, que não foram dívidas contraídas por essa administração, mas que ela reconhece. A Prefeitura não decretou moratória. O que eu quero é apresentar um programa de pagamento que possa garantir o pagamento dessas dívidas do passado sem comprometer o orçamento do presente. Por quê? Porque senão é uma bola de neve. A bola de neve, ela começa pequenininha, quando vai descendo a montanha, depois ela está enorme.
O que nós temos que fazer é ajustar as contas da Prefeitura, e é o que eu tenho feito com muito sacrifício, mas que vai dar resultados a médio e longo prazo fundamentais para o cidadão de Salvador. Nós fizemos uma matéria sobre a reforma tributária. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu recebi inúmeros e-mails. O Neto quer aumentar imposto, quer aumentar, e está garantindo que não tem isso. Me dá a matéria aí, roda a matéria aí. Daqui a pouquinho, bota no ponto essa matéria aí. Eu quero falar sobre isso. Agora, Neto, eu tenho imagem também de algumas escolas do município e postos de saúde do município. Muita queixa também. O Antônio Rodrigues esteve aqui, me disse que precisava de 6 meses para recuperação física e 1 ano para recursos humanos. Mas o povo continua se queixando muito dos postos de saúde. Varela, quando nós assumimos a prefeitura, Salvador tinha apenas 12% da sua população coberta pelo Programa de Saúde da Família. Nós já elevamos esse número de 12% para 19%. E até o fim do ano, nós vamos ter 27% da população de Salvador atendida pelo Programa de Saúde da Família. Isso é mais do que o dobro em apenas 1 ano do que eu recebi. Quando eu cheguei à prefeitura, os postos de saúde estavam sem manutenção há 4 anos. Não havia contrato de manutenção nos postos de saúde da Prefeitura de Salvador. Nós já demos ordem de serviço, por um lado, e por outro lado, iniciamos licitações, e nós vamos reformar este ano, Varela, nós vamos reformar mais de 60 unidades de postos de saúde da Prefeitura de Salvador. Essas imagens, é isso? Naquele posto do Dendezeiros. É isso aí. Fomos chamados ainda temos postos de saúde sem médicos. E o que Zé Antônio colocou da necessidade de um ano é real. Se eu tivesse agora, por exemplo, para colocar todos os postos de saúde funcionando com médicos, eu terei despesas adicionais esse ano da ordem mais ou menos, Varela, de 7 milhões de reais. Então nós estamos buscando esse recurso, porque na saúde a gente já tem um rombo de 96 milhões. Então nós estamos buscando esse recurso para até no começo do segundo, só um minutinho, para até no começo do segundo semestre ter todos os postos de saúde com médicos. Sabe o que me irrita? Zé Antônio disse que o dinheiro de novembro e dezembro sumiu. É muito legal isso. Aí vem o governador aqui outro dia, diz que o cara da TWB meteu a mão, roubou a TWB, não sei quantos milhões, e não acontece nada. Precisa ser doutor para meter a mão no dinheiro público. O que o povo quer saber é assim, cadê o dinheiro da saúde? Ô Varela, veja, de fato, nós quando assumimos a saúde, recebemos uma situação com servidores sem receber salário, com atraso no pagamento de prestadores de serviço, faltando recursos. Essa é a realidade. Aliás, de quase todas as áreas. E qual tem sido o nosso esforço nesse começo muito grande? Para arrumar casa. É assim na saúde, é assim na educação, é assim na infraestrutura. Porque, Varela, a fila que você vê no posto de saúde, o buraco que você vê na rua, a escola às vezes sem professor, é o ponto final de uma cadeia de coisas que aconteceram de maneira errada. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos enfrentando essa cadeia. E começa exatamente pela organização da administração e das finanças, que é o que nós estamos fazendo, arrumando a casa. Depois que a casa estiver arrumada, o posto de saúde vai ter médico, a escola vai ter professor, o buraco na rua vai ser tapado, é a consequência final. Infelizmente, todo mundo sabe a situação que nós herdamos da prefeitura. Não estou aqui para procurar culpados, desculpas e nem ficar chorando o passado, de forma alguma. Estamos aqui para trabalhar e estamos trabalhando muito para organizar a cidade de Salvador. Solta a matéria para Neto ver aí sobre a reforma tributária. Vamos lá. Os vereadores de oposição ao governo municipal são contra a reforma tributária e vão mais longe. Para eles, a proposta, além de ser ilegal, é inconstitucional. Ela cria uma empresa que privatiza as finanças municipais. Empresas mistas como essa devem ser criadas através de lei própria e não vir como contrabando dentro de uma proposta de reforma tributária. É uma reforma tributária que vai aumentar os tributos para todo cidadão. A principal polêmica gira em torno das sanções aplicadas aos contribuintes inadimplentes
e também as empresas de economia mista, que vão poder gerir, junto com o secretário municipal da Fazenda, as questões ligadas aos tributos municipais. Esse projeto, na verdade, deveria ser devolvido ao Executivo para ser desmembrado. E ainda assim, nós não podemos admitir que uma sociedade de economia mista, que é uma empresa privada, com 49% de acionistas do setor privado, possa estar administrando os bens e recursos públicos do município de Salvador. O vereador Léo Prates, ligado ao prefeito ACM Neto, rebate as acusações. O CADIM, por exemplo, vem do governo federal. A Companhia de Mobilização de Ativos são instrumentos já utilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, governada pelo PSB, e pela Prefeitura de São Paulo, governada pelo PT. A reforma não traz nada de novo. Quanto às sanções, é preciso que o cidadão de Salvador compreenda que as sanções é para cobrar de quem deve. A reforma tributária tem 44 emendas de aperfeiçoamento tramitando na Câmara Municipal. Destas, 15 já foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. As outras serão apreciadas já na próxima semana. A previsão é de que esta matéria seja votada já no próximo mês. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Salvador tem a pior arrecadação entre as capitais brasileiras. Para ele, não há outra saída senão o combate à sonegação fiscal e à inadimplência do contribuinte. Nós recebemos a Prefeitura numa situação financeira extremamente difícil, né? São dívidas da ordem de 3 bilhões de reais, dívidas de curto, médio e longo prazo, e somente de curto prazo, vencida e não pago, nós temos dívidas da ordem de 560 milhões de reais. São 3 mil credores, né, que batem a todo momento a porta da Prefeitura querendo receber os seus créditos. Sua opinião, Neto. Bom, Varela, primeiro, eu lamento que alguns partidos de oposição, não foram todos, tenham fechado questão contra a reforma sem sequer ter discutido o seu texto. Eu, hora nenhuma, recebi qualquer tipo de sugestão, de solicitação ou de crítica dos partidos de oposição e sempre tivemos abertos a isso. Segundo ponto importante, e aí conversando com você que está me assistindo nesse momento. Você que paga seu imposto, você que sua camisa, você que vive nessa cidade e que não quer que ela continue desse jeito. O que é que nós queremos fazer com a reforma? Cobrar de quem deve. O que nós não vamos aceitar é que as pessoas soneguem e comprometam a cidade. É só isso que a gente quer com a reforma tributária. E graças a Deus, nós temos maioria na Câmara, vamos aprovar a reforma e Salvador vai ter outra perspectiva. Eu lhe garanto, Varela, que o orçamento de 2014, que vai ser o primeiro orçamento do meu governo, será completamente diferente do orçamento de 2013. E as coisas vão acontecer nessa cidade, Salvador vai sair dessa situação difícil. E eu sempre disse claramente, eu não estou aqui para tomar as medidas fáceis. Eu fui eleito para tomar as medidas necessárias. E nós vamos fazer isso. Isso. Obrigado pela presença ao vivo. Obrigado, meu amigo. Um forte abraço. Não, mas antes de sair, você torce pelo Bahia, né? Sou torcedor do Bahia. Seu avô era Vitória, seu pai é Bahia. Isso. E você é Bahia. Metade da família é Bahia, metade Vitória. O que você acha desse... Porque eu te dizer, o pior momento da história do Bahia foi esse aí. Pois é, Varela. Eu acho que o Bahia precisa, acima de tudo, da participação do seu torcedor. Não é possível que apenas meia dúzia de pessoas comandem uma nação. O Bahia é do torcedor. O Bahia pertence a todo cidadão baiano. Por isso, eu espero que essa situação difícil seja superada com diálogo, porque a gente está aí começando um campeonato brasileiro e isso acaba se refletindo em campo e não pode esperar as primeiras rodadas para mudar, porque senão depois já está na zona de rebaixamento e não sai mais. E espero que a diretoria tenha compreensão que é a hora de garantir a participação democrática de todos e de mudar. Profissionalismo é o que o Bahia precisa. Eu disse aqui que as pessoas que eu conheço, pessoas qualificadas e inteligentes, não querem assumir o poder tricolor. Querem voltar ao estádio para aplaudir o time, só isso. É uma coisa. Eu fui a Fonte Nova, Varela, desde os 4 anos de idade, levado por meu pai. E foi essa influência que me tornou torcedor do Bahia. Só que hoje em dia, o torcedor vai para o estádio para ficar com dor de cabeça. E, na verdade, a partida de futebol tem que ser lazer, tem que ser descontração, tem que ser um momento, né, que as pessoas possam extravasar as suas emoções e não ficar com mais apurrinhação na cabeça. Vá com Deus. Um abraço. Obrigado pela presença. Aí está, o prefeito, são 5 meses de governo, prestando contas da sua gestão, falando de tudo, sabe, sem retoque, sem maquiagem, para o povo entender. Então ele está garantindo aqui, garantindo, não é isso? Garantiu. Que não teremos
aumento de tributos nessa reforma tributária. Pronto.